Trabalhando com o GE, né, é improvável que o Bahia não vença o Cuiabá, mas a matéria diz assim, ó, há 3 jogos do fim, o campeonato está em momento de decisão, e o Bahia segue na briga por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. E aí a gente vai ajudar vocês a entender e trazer as projeções a cada rodada disputada. Na 35ª, o Bahia empatou com o Atlético do Paraná e chegou aos 47 pontos. O time está na 8ª posição, 1 ponto atrás do Cruzeiro, que segundo a projeção do espião tático do GE, o Tricolor tem 34,16% de chance de probabilidade de conquistar a vaga. Com os 47 pontos, o Bahia precisa somar mais 8 para chegar aos 45, o que significa aos 55, e alcançar 99,4% de chance de conquistar a vaga na Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas. Mas, para o Bahia conseguir essa vaga, é importante que o Bahia vença seus jogos, né? Porque há uma possibilidade de G8. E qual é essa possibilidade de G8? O Atlético perder o título para a equipe do Botafogo em jogo que acontece no próprio sábado. Então, no jogo do Cuiabá, a gente já vai saber se esse G7 vira G8. Então, a gente já tem essa atualização no próprio sábado, entendendo que o G7 pode virar G8, e se virar G8, estamos dentro de momento com a classificação de momento que somos o 8º, pegando a última vaga da pré-Libertadores. Mas, se e somente se isso não ocorrer, é importante que o Bahia consiga vencer aí os seus jogos para que consiga os 9 pontos em disputa, em 9 disputados, tendo em vista que, e aí é importante a gente conversar um pouco a respeito, a gente pega um Cuiabá rebaixado que deve receber mala branca de todo mundo, deve receber mala branca do Cruzeiro, do Vasco, do próprio Corinthians, para que ele consiga lograr êxito contra o Bahia, manter o seu tabu e não arrastar contra a equipe do Esquadrão de Aço. Tem o jogo contra o Corinthians, terça-feira, estádio do Corinthians, um presidente empichado, uma agonia infernal, uma crise política do tamanho do mundo contra o Corinthians. E isso pode prejudicar o próprio presidente do clube, pode prejudicar o rendimento dos atletas em campo, pode prejudicar tudo dentro do próprio Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, uma crise agora no Corinthians é tudo que o torcedor do Bahia gostaria de ver para que o nível de jogo em campo se deteriore e o clube só afunde. Ano passado, a gente pegou um Corinthians em crise e meteu 5-1 em Itaquera, e foi um jogo inusitado e maravilhoso para a gente lá no estádio do Corinthians. O 5-1 trouxe a gente a libertação, a possibilidade de não cair, e trouxe também para a equipe do Parque São Jorge a vaga sacramentada do Corinthians na competição internacional, que era a Copa Sul-Americana. Então, temos aí uma possibilidade real, onde o Bahia tem a possibilidade de vencer a equipe do Cuiabá, vencer a equipe do Corinthians e partir para cima do Atlético Goianiense, esquecendo que o mundo tem amanhã e tendo que ganhar de qualquer jeito. 200 homens no ataque, 80 mil na Fonte Nova, um domingo, 4 da tarde, papo de maluquice, para poder o Tricolor de Aço vencer o seu jogo e se sagrar aí, depois de 35 anos, numa fase de grupo da Libertadores. Essas são as opções matemáticas. As minhas crenças, que são diferentes das opções matemáticas, eu acredito que, apesar do jogo do Cuiabá ser um jogo extremamente complexo, o Bahia ele luta contra si mesmo para quebrar um tabu. Porque o Corinthians recebe para ir até Criciúma jogar com o Criciúma, e é um jogo extremamente difícil para o Corinthians, né, por conta das questões de crise e por conta também do Criciúma estar na zona de rebaixamento e precisar jogar tudo para poder sair dessa zona e continuar na primeira divisão. O nosso outro adversário é o Cruzeiro, que joga contra o Red Bull Bragantino, que também
tá com a corda no pescoço. E o Cruzeiro vem mal e vem sem ganhar de ninguém há algum tempo, vem sofrendo muito. Então são dois adversários da gente. Eu acho que dá para a gente conseguir um resultado, né? Até que o Cruzeiro perca o empate do Red Bull, a gente ganhe da equipe do Cuiabá, placar mínimo. É o sonho da Libertadores ainda mais vivo. Não acredito que o Corinthians vá a Criciúma e vença o Criciúma de maneira letal. Ainda assim, acontecendo isso, o Bahia ainda tem uma chance, né, muito grande, porque tem o confronto direto com a equipe paulista na próxima terça-feira, e isso pode definir tudo. Se o Bahia ganha do Cuiabá e o Corinthians ganha da equipe do Criciúma, e a gente pode até chamar aqui, ó, uma simulaçãozinha a respeito disso aqui, para poder trazer para você, para a tela, a realidade dos fatos. A gente tem o Criciúma e o Corinthians, né? Aqui a gente coloca que o Bahia ganhando o Cuiabá 1-0, o Criciúma perdendo para o Corinthians 1-0, e o Vasco vai ganhar fatalmente do Atlético de Goiás, continua na briga, o Grêmio empata com São Paulo, o Flamengo ganha do Inter, o Vitória perde do Fortaleza, o Cruzeiro empata, tá? Vamos colocar o Cruzeiro empatando, porque o Cruzeiro não ganha de ninguém, o Fluminense perdendo. A gente tem aí um Bahia aí na briga inteiraço em sétimo, passando o Cruzeiro, inclusive aqui na pontuação, deixando o Cruzeiro em maus lençóis. E o Cruzeiro, que vai a São Paulo, que vai receber o São Paulo, o Palmeiras, não deve triunfar, né? Porque é um jogo extremamente difícil para a equipe mineira, fora de seus domínios. O Cruzeiro deve passar aperto, e tem Atlético, Vasco e Atlético, e que um empate com o Corinthians já serve para as pretensões de G7 do Bahia na competição nacional. É bem isso que a gente precisa entender. O Bahia precisa não perder o Corinthians e chegar dentro da última rodada vivo na competição, para poder chegar aí dentro do G7 do Campeonato Brasileiro, porque dentro de casa contra o Atlético de Goiás, ninguém espera nada diferente do que um triunfo do Bahia. E aí, meu irmão, ganhando a última rodada, eu acho que pouco importa o que o Corinthians vai fazer com o Grêmio, né? E os outros resultados também, porque o Bahia irá se classificar a Libertadores de América depois de 35 anos. Desse feito, aí o Esquadrão de Aço deverá conseguir essa vaga para a Libertadores, sendo G7 ou sendo G8. Abrindo G8, o Corinthians vai, abrindo G7, o Bahia vai e o Corinthians fica na rabeira. E eu acredito de verdade que seja o ponto de equilíbrio dentro do campeonato, o jogo contra a equipe do Cuiabá, lá na Arena Pantanal, no próximo sábado, e você confere tudo lá no Senhor Espeto Estela, na Pedra do Sal, a partir das 18 horas. A gente já vai estar com um pré-jogo especial lá, rolando dentro do Senhor Espeto. Vai lá, tome sua cerveja, tome seu espeto, coma seu espeto e chegue junto com a gente, que vai ser um pré-jogo muito bacana, o jogo e o pós-jogo também muito bacana, beleza?